dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor nosso Deus para honrar, glorificar e exaltar o nome dEle, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então vamos falar com Deus, vamos abrir o nosso coração diante do trono da graça e falar com o Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, em primeiro lugar para agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui orando, buscando a Tua presença, louvando o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, obrigado por essa semana que se encerrou, por essa semana que está começando hoje. Obrigado, meu Deus, pelo ar que nós estamos respirando, pelo calor, pelo frio, por todas as condições que o Senhor cria para a nossa existência aqui nesta terra, porque o Senhor é o sustentador e o Criador de todas as coisas, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor são somente para Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Recebe, Pai, a nossa oração, recebe, Pai, nesse momento o nosso pedido de perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar com confiança, com alegria diante do trono da Tua graça. Então, meu Deus, dirige tudo aquilo que for feito nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Recebe, Senhor, o louvor, recebe as orações. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada atividade, cada pregação, cada palavra, tudo aquilo seja dirigido, Pai, seja inspirado pelo Teu Espírito Santo. E abençoa, Pai, esta pessoa, abençoa este lar que está participando conosco agora, abençoa aquele familiar, aquela pessoa querida que neste momento está trabalhando, está em deslocamento, aonde quer que ela se encontre nesse momento, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos tudo e todos nas Tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que tudo que seja feito aqui neste momento, neste culto, seja tão somente, ó Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Ó Espírito Santo de Deus, recebe a direção desse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, um bom dia a todos. Paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão aqui já conosco, o irmão Luiz Fernando, a irmã Maria Cristina, a irmã Deise, a Wanda que está aqui ao meu lado, e você que está participando aí através do YouTube, através do Instagram, você que vai em outras plataformas onde esses vídeos serão inseridos participar também, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor, e vamos aqui iniciar esse culto hoje, fazendo um louvor ao nosso Deus. Hoje é o dia da Santa Ceia do Senhor, então nós iniciamos aí com o louvor. E qual é o louvor que nós vamos louvar a Deus hoje aqui? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou.
chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus, né? Quero convidar a igreja agora a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo de número 4. Primeira epístola de João, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 1, quando os irmãos vão aí localizando a palavra, vou pedir a Deus aqui que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abra, ó Pai, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui dar continuidade a essa pregação que fala sobre o amor, né? E fala também sobre as coisas importantes, né? Para que nós possamos aí manter um bom relacionamento para com Deus. Glória a Deus. Então, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido
de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em que nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, essa aqui é a primeira parte aqui da palavra, né? No capítulo 4, falando sobre a questão do amor de Deus e de vários requisitos que nos colocam dentro ou fora desse amor de Deus e, por consequência, também pode nos colocar no caminho da salvação ou ainda aquela pessoa que ainda não é salva, ainda está perdida, né? Então, isso aqui dá vários indicativos para que nós possamos entender se uma pessoa realmente procede de Deus ou se ela não procede de Deus. Se aquela palavra que ela está trazendo é uma palavra que vem do trono da graça de Deus, ou aquela palavra vem dela mesma, ou pior, né? Vem de espíritos aí impuros, espíritos malignos. Aí estão vários testes que são dados para que nós possamos conhecer e não sejamos aí meninos, né? Crente não é para ser bobinho, crente tem que ter inteligência espiritual, tem que ter capacidade de discernimento, tem que ver as coisas, né? E cuidado que tem gente que usa aquela palavra, né? Às vezes tem uma pessoa que está caída ali na roubalheira, na corrupção, no adultério, na prostituição, e quando ela é advertida por um irmão, pela irmã, por uma pessoa da igreja, uma pessoa do ministério, ela vem logo querer usar aquele versículo, né? Não julgueis para que não sede julgados, né? E Jesus ele estava estabelecendo isso para aquele julgamento hipócrita, né? Aquela pessoa que estava usando ali de hipocrisia, que ela fazia coisas piores que a outra e queria ali emitir julgamento sobre aquilo que a outra pessoa fazia. Então isso aí realmente não está correto, né? Então, o que nós vamos aqui ver na palavra? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, a primeira coisa que ele diz é que a gente não deve ficar acreditando em qualquer ensinamento, né? O que o Espírito traz? Ele traz ensinamento. O que você vai na igreja? Aprender ensinamentos. Nós vamos dizer para você o que é importante para Deus, o que Deus quer e tal. E muitas vezes o Espírito que está ali usando aquela pessoa, que está naquela pessoa, não é o Espírito Santo. Pode ser o Espírito dela mesma, defendendo os seus próprios interesses e renegando os interesses de Deus, ou mesmo pior, um espírito maligno que está ali influenciando ela para desviar as pessoas ou até impedir elas de chegarem até a Deus. Então, primeira coisa, não dá crédito. Então, não, nós temos que ouvir,
nós não podemos falar, nós não podemos questionar, na Bíblia não está nisso, né? Paulo, falando sobre os crentes de Beré, ele diz que ele estava ali pregando naquela cidade e os irmãos estavam o quê? Conferindo na Bíblia se aquilo ali, não tinha nem Bíblia, nessa escritura, que eles tinham os rolos, que eles tinham ali os pergaminhos, e eles ficavam ali confirmando realmente, olha a dificuldade que eles tinham, mas eles confirmavam se aquilo que Paulo estava dizendo realmente estava de acordo com a palavra de Deus. Imagine hoje que nós temos aí tanta tecnologia, né? Tantas versões da Bíblia que nós podemos pegar e analisar. Então a pessoa vai e aceita comida estragada. E às vezes uma religião, até uma religião grande, né? Que tem influência sobre todo mundo, ela é totalmente baseada em comida estragada porque simplesmente as pessoas não examinam as Escrituras. Que Jesus disse que é um grande erro. Errais por não examinais as Escrituras e não conheceres o poder de Deus. Então esse tem sido o grande erro que tem levado muitas pessoas a serem dominadas, a serem seduzidas pelo engano, porque elas estão aí dando crédito a qualquer coisa que fala. Aliás, é uma questão do ser humano, né? Você aparece num site lá hoje, agora, foi dito que o Irã vai tacar uma bomba aí que vai acabar com o mundo hoje. Mas tem gente já morrendo de antecipação, tem gente que já teve um infarto já, porque para ela, só porque foi naquele site que falou, porque alguém falou, ela já tem aquilo como verdade. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos dar crédito a essas coisas, que nós devemos examinar. A palavra de Deus diz exatamente como vai ser o fim de todas as coisas, como as coisas vão se proceder. Então o cristão ele não fica preocupado, né? Puxa, Israel está em guerra com o Irã, e daí? A gente sabe que vai acabar mesmo, né? Também quem está examinando a Escritura sabe que não vai ser assim, sabe que tem um caminho para chegar até lá. Então, é uma dificuldade que a pessoa tem. Chega uma pessoa e faz um alarde tremendo, visando o quê? Ou exercer poder sobre aquele grupo, né? Ou ganhar alguma vantagem financeira, emocional, física sobre aquela situação. Então, é preciso que realmente o cristão ele esteja provando se aquele espírito ele procede de Deus. E como isso pode acontecer. Vamos ver no versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, nós já falamos aqui, a gente tem pregado aí já algumas semanas sobre João, né? 1 João, que muitas pessoas ali estavam influenciadas pelo gnosticismo, né? E as pregações é que Jesus Cristo, ele veio em espírito, ele não veio em carne porque ele era um ser muito evoluído, né? E que havia segredos espirituais que só eles dominavam, isso tudo para dominar as pessoas. Mas um dos principais erros doutrinários que eles estavam difundindo, pregando ali, era que Jesus Cristo não tinha tido uma encarnação, que ele não veio em carne. Que era impossível que uma virgem, como Maria, pudesse conceber do Espírito Santo. E isso destrói toda a essência do cristianismo. Vocês estão entendendo como a coisa se procede, como a coisa é grave? Porque vai destruir. A base do cristianismo é que ele nasceu da concepção do Espírito Santo na Virgem Maria, até aquele momento, né? Ela foi virgem, depois ela teve uma mulher normal, teve outros filhos, foi casado, né? A gente tem que falar a história toda, senão também a gente vai distorcer para o outro lado, né? Que ela ficou virgem a vida toda, que nunca teve marido, que não sei o que. Não. A gente sabe que ela foi virgem até a concepção do seu Jesus e depois ela coabitou normalmente com o seu marido, tudo tranquilo. Mas o que eles visam aqui? Destruir o Jesus homem. Se você destrói qualquer uma das duas naturezas do Senhor Jesus, você simplesmente destrói a base do cristianismo. A base dele é justamente isso. Por quê? Porque Jesus tinha que nascer homem. Havia uma necessidade para o cumprimento de toda a lei espiritual, para o cumprimento, para que fosse aplacada a ira de Deus. Então era necessário que Jesus, ele então nascesse homem. Versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Tá? Então, esse ensinamento, tanto a negação de Jesus como homem, ou como a negação dele como Deus,
para a gente é uma evidência que aquela pregação não vem de Deus, aquela palavra, aquele ensinamento não vem de Deus. Então, se você está em um local e a pessoa falou, olha, gente, nós temos que entender que Jesus foi uma pessoa muito boazinha, né? Jesus foi legal, ele ensinou muitas coisas sobre a Bíblia e tal, mas ele não foi o Filho de Deus, não da forma que vocês estão pensando, porque não é possível que Deus ele tenha entrado aqui na Terra em carne. Então nós entendemos isso, que ele foi uma pessoa muito evoluída, né? Uma pessoa sensacional, mas ele não era Deus. Pronto, falou isso, meu irmão, já era, acabou, né? Pode dar uma disfarçada ali, ou então sai mesmo do supetão e vai embora, porque você não vai encontrar nada bom naquele lugar, tá? Está negando ali tanto a natureza dele como homem, como a natureza dele como Deus, né? Então você já tem ouvido, poxa, eu ouvi isso, né? Então quem sabe você não pediu a Deus a revelação, você ficou perturbada na hora que ouviu isso aí, pediu a Deus que te desse uma revelação e Deus hoje está trazendo para você essa revelação aqui no nome do Senhor Jesus. No versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso é maravilhoso, tá, irmãos? Porque o que está dizendo aqui? Que nós vencemos os falsos profetas, aquelas pessoas que fazem falso ensinamento, pregam, né? Ensinam errado a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus, não porque nós somos inteligentes, superdotados, capacitados, não, nada disso, não somos nada disso, nós não somos nada disso. É porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E eu gostaria de dizer para você, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você confessa Ele como Senhor e Salvador, né? Você tem o Espírito Santo, tá? Porque tem algumas pessoas que dizem, não, você só tem o Espírito Santo se você falar somebody love para cá, somebody love para lá e tal. Irmãos, uma coisa é a pessoa buscar o enchimento do Espírito Santo e ele vai encher, né? A outra coisa é o que diz a Bíblia, todo aquele que nele crê recebe poder. Que poder é esse? É o Espírito Santo, para ser transformado em filho de Deus. Então, a partir do momento que você creu, você recebe, porque nós não temos condições de andar na presença de Deus se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente nem vai pensar em Deus. Nós, sem o Espírito Santo, vamos fazer a nossa vontade, ninguém manda em mim, a vida é minha, meu corpo, minhas regras. É isso que nós somos sem o Espírito Santo. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós temos limites. Nós pensamos, será que isso que eu estou fazendo agrada a Deus ou não? Puxa, eu agi errado com o irmão fulano de tal, com a irmã fulano de tal, falei uma coisa próxima, vou me desculpar, vou pedir perdão, porque eu não deveria ter falado daquela forma. Isso é o Espírito Santo. Aí eu pensei errado sobre aquela situação, o Senhor me perdoa, não deveria ter alimentado aquele pensamento. Isso é o Espírito Santo. Ou você acha que vem de você? Claro que não, não vem de nenhum de nós, isso vem de Deus. E nós precisamos entender isso para não ser enganado. Ó, irmão, você tem que ficar aí buscando até sair lágrimas de sangue para você ter o Espírito Santo. Ora, então é teu, não é de Deus? Não, é de Deus, não é teu, nem é meu, nem é de ninguém, é de Deus, é Ele que nos dá, é Ele que nos reveste. Entenderam agora? É uma coisa que vem graciosamente. A palavra de Deus diz que isso vem graciosamente e as pessoas querem deturpar estas coisas, você precisa entender, tornando aí o reino de Deus praticamente inacessível, porque se depende de nós, a gente nunca vai chegar lá. Essa é a grande verdade. Versículo 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. E aí a gente vai bater naquela tecla que a gente sempre fala aqui, né? E não só na nossa igreja, mas várias igrejas aí, várias congregações, né? Aí tu chega lá, tá o camarada lá despejando falsa profecia para tudo quanto é lado, né? Vamos comprar o céu, né? Vamos comprar Israel, vamos comprar aquilo outro. Você é dono do ouro e da prata, e não sei o que, isso é lá mais, pereré, pão duro, como se Jesus ele viesse aí para estas coisas, né? É isso mesmo, tem que falar o feijão com arroz mesmo para a gente entender, né? E as pessoas, quando passam por estes lugares, eles estão cheios, lotados, abarrotados, né? Transbordando. E você passa lá, está o irmão pregando, Jesus Cristo, ele veio aqui para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados, para ser propiciação pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos então ser justificados.
Nós precisamos viver para Cristo porque Ele morreu por nós. Nós precisamos viver para os irmãos porque Jesus Ele morreu por nós. Você passa lá, tem 2, 3 pessoas aí sentadas ouvindo aquela pregação. Por quê? Está aqui. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Porque o mundo é um sistema corrupto e iníquo que se opõe a Deus. E quando você fala coisas que agradam estes ouvidos, que fazem com que esses ouvidos fiquem ali seduzidos, é claro que eles adoram, né? Se você fala que você vai servir a Deus e você vai ter prosperidade, que maravilha, vai ser feliz no amor, oh, beleza, né? Vai ser saudável, você nunca vai vai ficar doente, né? Nunca vai tomar um comprimido. Irmão, você tomou um comprimido, que pecado, irmão. Você tomou um comprimido, você não pode, você é de Deus. Vocês entenderam como é que é o negócio? Uma distorção das verdades bíblicas. Por quê? Porque é isso que eles gostam, é isso que agrada e eles falam para o seu público. Ele não está preocupado com aquele irmão, aquela irmã que estão ali buscando a palavra, que querem aprender e que estão entendendo. Não, eles até querem que não vão para lá porque vai atrapalhar o trabalho deles. Eles querem justamente aqueles que são seduzidos pelos seus próprios interesses, pela sua ganância, pela sua imoralidade. É esse que quer. Quase não se fala de pecado. Chegar lá, você for pregar uma igreja dessa, a primeira coisa que o pastor chegar, irmão, maneira aí, não fala sobre pecado não, maneira na palavra aí, né? Porque nós estamos começando, são novos convertidos, dá uma desculpinha lá. Ora, o novo convertido é que tem que ouvir mesmo. O ímpio é que tem que ouvir mesmo. Né? O crente também, mas esses aí tem que ouvir, porque eles não conhecem. Então você vê como é que é a distorção da palavra de Deus, como as coisas são distorcidas para outros interesses. E aí a questão, será que essas pessoas creem realmente de fato em Deus? Né? Será que elas realmente estão ali ou é só pelo interesse? Porque se elas crescem e elas leem a palavra, tem alguma coisa errada aí. Então a gente chega à dedução que essas pessoas usam a Bíblia, deve ter em qualquer outra coisa, mas menos na Bíblia, para os seus próprios interesses. E aí é por isso que ele está falando, provai, examinai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Se está falando uma coisa para agradar a galera, isso aí não procede de Deus, porque Jesus nunca falou para a galera. Jesus nunca jogou para a galera. Jesus, ele falava a palavra de Deus, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isso que Jesus ensinou para a gente. E essa deve ser a nossa comida, fazer a vontade de Deus. Ora, se acha a gente antipático, né? Xiita, não tem problema nenhum, não. Vamos continuar fazendo a vontade do Pai, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, quando a pessoa ela ouve a pregação da palavra de Deus, ela dá crédito, ela gosta, ela quer, é porque ela é de Deus, porque o espírito dela está em sintonia com o Espírito Santo, existe uma sintonia ali, a pessoa fica alegre, ela quer ouvir a palavra, ela quer aprender, então ela fica sedenta da palavra de Deus. Mas quando a pessoa não ouve, né? Essa igreja é fraquinha, só tem palavra aí, né? Só tem palavra na sua igreja, tem que estar... Que igreja fraca. Não, quero um lugar onde alguém olhe para mim e diga até a cor da roupa de baixo que eu estou usando. Então tem gente que é assim, irmão. Você vai com o irmão para cá e fala, ei, você aí, Deus mostrou para mim seu CPF, seu RG, e a pessoa ela fica ali, né, pasmada com isso aí. Agora vai pregar a palavra de Deus para ela. Vai ensinar a palavra de Deus para ela. Porque a palavra de Deus, ela faz um confronto. Nós somos confrontados se nós estamos vivendo de acordo com a palavra ou não. Por isso que muitos estão aí buscando outros caminhos. Alguém que fale aquilo que agrade. Puxa vida, né? O irmão, né, caiu no seu casamento, né? Saiu lá com a fulana de tal e tal, né? Mas tadinho, né? A culpa foi do coisa ruim, foi o coisa ruim que fez isso com ele. Ele não tem não, coitado. A coisa ruim pegou ele pelo braço, levou ele até a mulher, levou lá, fez ele fazer todos os procedimentos. Coitado, não teve nada com isso. Para com isso, irmão. Para com isso, né? Ele até assoprou, mas você foi porque você quis. Porque você não deu ouvido à palavra de Deus. Se tivesse dado ouvido à palavra de Deus, você não tinha ido. Essa é que é a grande verdade. Então, é preciso a gente entender. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ouve a pregação da palavra de Deus. Ela está em sintonia com o Espírito Santo. É isso que ele está mostrando aqui para nós
nessa palavra. Então tem gente, não tem regra nenhuma, né? O Jesus é amor, então nós podemos fazer todo tipo de amor. Não, tem regra, foi tudo ensinado dentro do Evangelho, dentro da Carta aos Apóstolos, tem tudo aqui estabelecido. Não é essa bagunça que as pessoas estão fazendo por aí, não. Está estabelecido, casa aqui, divorcia ali, isso dentro da igreja. Estou falando antes de você se converter, não estou falando dentro da igreja. As pessoas fazendo essas coisas. Bom, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, a essência de Deus é amor. E se uma pessoa ela não tem essa essência, ela não consegue amar, né? Ela não é de Deus. É simples assim. O amor é o cuidar, né? É se preocupar, é orar, é buscar, é ajudar. Esse é o amor. Né? O amor, aquela melosidade, ficar falando palavras, né? Aponta para o seu irmão agora e diga que o ama. Olhe no profundo dos olhos do teu irmão e diga o quanto ele é querido. Irmão, isso aí não vai adiantar, vai sair de lá, vai para o telequete, né? Vai para a briga e tal. Não, isso não resolve. O amor, ele é prático, tem que haver prática, e não apenas um monte de palavras vazias que saem da boca que não significam nada. Tem que haver o amor profundo por esse irmão, e esse amor que se preocupa, que ora, que busca, é esse amor que nós precisamos nos alimentar, crescer, decidir. A gente vai chegar lá, decidir. Versículo 8. Então, já falou, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, é a essência de Deus. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Mais uma vez aí o texto óbvio da Bíblia, né, que é João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que é a vida eterna. Então, isso é o amor de Deus. Existe amor maior que esse? De dar a vida do seu filho, de dar a própria vida por amor do pecador, sujo, corrupto, promíscuo, idólatra que nós éramos? Existe amor maior que esse? Como muitos ainda estão por aí e vão se converter pela graça de Deus? Existe amor maior do que esse? Esse é o grande amor de Deus. E Ele mostrou primeiro, porque Ele nos amou, irmãos, quando a gente estava lá, né, na gafieira, né, ainda na bebeira, né, aquele negócio lá, Deus amou, né, sambinha, né, Deus amou a gente quando estava lá, sabe-se lá o que a gente estava fazendo, mas Ele estava amando a gente já lá, entendeu? Já naquele momento, não foi no momento que eu entrei na igreja e disse, eu quero Jesus, não foi não, foi no momento que nós estávamos lá no pecado. Ele já amou, já mandou seu filho para morrer por nossos pecados. A gente não tinha nem nascido, a gente nem imaginava nada. Ele já tinha morrido pelos nossos pecados. Isso é o amor. A gente entendeu o amor de Deus, um amor que veio gratuitamente, um amor que foi dado para nós, que nós não fizemos nada para merecer, nem podemos fazer, que não tem o que pague esse amor que Deus nos deu. Então é importante a gente entender esse amor de Deus. O cristianismo, a essência de Deus é amor. Tá? Mas esse amor não é um amor leviano, não é um amor permissivo, é um amor que tem que haver contrapartidas. Tá? Ele amou primeiro, mas não significa que só ele vai ficar amando e a gente vai ficar de braços cruzados, não. É preciso que nós também tenhamos contrapartida nesse amor. Tá? E a gente vai ver isso, se nós somos salvos. Estou falando que é salvo. Quem não é salvo, seja salvo um dia e depois você vai entender. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Aí ele faz a correlação importantíssima. Que se nós recebemos esse amor incondicional de Deus, porque nós não tínhamos feito nada ainda para merecer, nós só fomos fazer depois que Ele nos converteu. Ele nos converteu, não foi nós que nos convertemos não, tá? Ele nos converteu. Aí que nós podemos fazer essa contrapartida, mas Ele nos amou primeiro. Agora tem a contrapartida, que é amar aos nossos irmãos.
que é o amar? É cuidar. O amar é saber ouvir, sabe? Tem gente que acha que saber ouvir é a pessoa estar falando uma coisa e ela já está preparando uma resposta para dar na ponta ali, nem deixa a outra pessoa falar direito. Não, é saber ouvir, deixa a pessoa falar, escuta, né? Entenda a pessoa, compreenda o que ela está passando, entendeu? Não é passar a mão em cima do pecado não, tá, irmãos? É bem diferente do que isso. Isso é uma boa, é você gastar tempo com a pessoa, falando, aconselhando, orando, né? É você também estar ali ajudando aquela pessoa que está passando por uma necessidade material, também é amor. A pessoa não pode ficar insensível a isso, né? Isso é o amor, é o cuidar das pessoas. É esse o amor, né? O amor prático, o amor que se mostra através de ações, de atitudes, né? Então a pessoa às vezes está precisando conversar, mas ela está precisando mais falar. Normalmente, quando está numa situação dessa, está precisando mais falar do que está ouvindo. E você ter um bom ouvido, né? Ficar ali ouvindo a pessoa, né? E sendo solidária com ela naquilo realmente que dá para ser solidário. E no momento certo, caso necessite de alguma correção, alguma exortação, fazer isso de uma forma temperada, fazer isso com amor, mostrando a importância dela se libertar daquela situação para que ela esteja na presença de Deus, e como isso é importante na vida de qualquer ser humano que preze a sua eternidade, porque nós temos que prezar a nossa eternidade. A gente vai acabar, todos nós vamos descer a sepultura, nosso corpo vai ser corrompido, destruído, comido aí pelos bichos, mas o nosso espírito, ele é eterno, e nós temos que preservá-lo, porque um dia esse corpo será restaurado, ou não, né? Se o corpo ficar aí, pode ficar um corpo ignomínio, um corpo de vergonha, para destruição, a vida eterna. Então, vamos preservar a nossa eternidade. Como amando? É tão difícil assim? Será que é difícil, né? É complicado, né? Parece que é fácil, mas a gente vê que é complicado porque as pessoas não querem deixar Deus, o Deus da obra, fazer a obra. Querem fazer a obra de Deus, mas não querem deixar o Deus da obra fazer a obra. Aí complica bastante, né? É complicado. 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Primeira coisa, quando nós amamos uns aos outros, nós estamos aperfeiçoando em nós esse amor de Deus, né? Deus está presente em nós. E mais, é através dessa manifestação desse amor que as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive as pessoas do mundo, as pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus, elas vão ver Deus através da nossa vida, do cuidado, da abnegação, daquilo que nós estamos ali nos esforçando para ajudar o próximo. É isso que é o amor mostrado aqui, né? É quando nós estamos ali mostrando Deus através da nossa prática de vida. O irmão Luiz sempre fala, não pregar somente com as palavras, mas pregar com as atitudes. É esse o amor que nós devemos ter, pregar com atitudes. Entendeu? Não só com palavras, tem a palavra importante, estou dizendo para ninguém desprezar a palavra não, por favor, né? A palavra é muito importante. Mas a atitude também é muito importante, porque senão a pessoa vai olhar para você e falar, é tão bonito as palavras que ele fala, mas ele não vive nada disso, né? É totalmente contrário aí, né? Então não dá para acreditar, você não tem credibilidade, entendeu? Por que você não tem credibilidade? Porque você não vive aquilo que você fala. Então é preciso realmente que haja aí a prática do amor. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Então, mais uma questão aqui de comprovação. Como nós permanecemos em Deus e ele em nós, né? É que ele enviou o seu Filho para nos salvar. E quando nós confessamos abertamente, sem qualquer receio, que Jesus é o Filho de Deus, né? Nós estamos mostrando que Deus permanece em nós. Que Jesus é o nosso Salvador. E nós afirmamos com toda a fé
com toda certeza, com toda a convicção, as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza de Deus. É necessário que nós tenhamos compreensão destas coisas. É necessário que o crente ele seja instruído nessas coisas, para que nós possamos rebater aqueles que vêm com as heresias, aqueles falsos profetas que vão tentar disseminar o ensinamento falso. Então você tem que estar preparado, porque muitas vezes você até tem o conhecimento, mas tem aquele irmão, aquela irmã, que é novo convertido, que não conhece, e aí vem um lobo querendo arrebatar aquela pessoa e você precisa, naquele momento, ser um instrumento das mãos de Deus para ajudar aquela pessoa. Você precisa ser um instrumento das mãos de Deus. Nós precisamos ser isso. E não ser negligente. Não vou falar, não, é o amor, eu tenho que deixar o irmão. Você vai deixar o irmão perverter o outro, distorcer, desviar ele do caminho, e vai dizer que isso é amor? Amor a quem, meu? Não é amor a Deus, não, tá? Porque se for amor a Deus, você vai falar, você vai manifestar, você vai dizer, não, isso está errado. Não é assim que a Bíblia abre a Bíblia e mostra para eles, como nós estamos fazendo aqui hoje. Está aqui na Bíblia. Esse cuidado com esse negócio de tradição, porque Jesus ele falou sobre isso, né? Eles davam mais valor às tradições dos homens, à tradição deles, do que a palavra de Deus. E hoje está aí, tem igreja aí que fala, não, importante é a tradição. Que tradição que nada, irmãos. É a palavra, é o Espírito. É por causa dessa tradição que tem um monte de gente desviada aí e que tem os caminhões, as carretas, os navios, os aviões aí indo direto para o inferno carregado de pessoas. Por causa de quê? Por causa de tradição. Que a pessoa fica nesse negócio de tradição. Tradição não é palavra, tem que ter bússola, tem que ter confirmação. Está escrito, está bem. Não está escrito, amém, vai embora. E glória a Deus por isso. Tem que ser assim, irmãos. Aí tem que ter aqui fundamentação bíblica. Ou então não é de Deus, ou então não tem nada de Deus aí, é falso profeta. Continuando aqui no versículo 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o amor, se você tem o amor de Deus, se você pratica o amor de Deus, você não é uma pessoa medrosa, né? Poxa, será que eu vou para o céu ou será que eu vou para o inferno, né? E agora, né? Será que Deus está comigo ou será que Deus não está comigo? Por que muitas pessoas vivem um dilema tão grande assim? É porque ainda não estão firmadas com Deus. É porque têm guardado coisas, têm praticado coisas que Deus não se agrada. E aí elas têm dúvidas tremendas, medo tremendo. Nossa, se Deus voltar agora, o que vai acontecer de mim? Olha, uma coisa prática, se conserta. Está fazendo alguma coisa e está vendo que isso não está de acordo com a palavra de Deus, deixa de fazer. Pede força a Deus, ora a Deus. Está guardando mágoa para quê? Está guardando ressentimento para quê? A Bolsa de Valores falou que a mágoa, o ressentimento aí está dando lucro para você? Está ganhando alguma coisa com isso? Joga isso fora. Então, por que a gente falou que ele fala depois sobre isso? Questão de decisão. Ninguém falou que você tem que sentir vontade de perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Ninguém falou que você tem que sentir vontade de amar o seu irmão e o próximo, que Jesus fala para amar o próximo. E o próximo, muitas vezes, é aquela pessoa que pisa no teu calo, no teu pé, que quer o teu mal, que faz tudo para te derrubar. Mas ninguém falou que você tinha Deus me dá força porque eu não consigo amar essa pessoa. Eu não estou sentindo, né? Tem aquele irmão, aquela irmã, que ainda coloca a mão no coração quando fala isso, já viram isso aí? Eu não estou sentindo no meu coração de perdoar fulano de tal. Onde é que a Bíblia falou que você tinha que sentir no seu coração? Para de ser enrolão, enrolona. Dê crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você deve perdoar, e perdoar é decisão, não é sentimento. Então, é isso aí, você pediu a palavra, está aí. É sentimento. É sentimento? Não é sentimento. É o quê? Decisão. Então, para de falar, eu não senti, você não vai sentir nada no seu coração. Se estiver batendo, glória a Deus, dá glória a Deus todo dia, né? Amém, que teu coração está batendo. Mas a gente tem que decidir. O nosso coração, o centro da nossa vontade, do nosso desejo,
da inteligência, das nossas decisões, ele diz, a palavra de Deus, é desesperadamente corrupto. Então não vem coisa boa. Tem que vir do coração de Deus. É do outro coração, é da outra natureza. Não busca no seu. Busca na natureza divina. Onde está ela? No Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós. Por isso que eu falei lá no começo, que quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo, senão a gente não consegue ser crente. Simples assim. Se nós não recebemos o Espírito Santo, nós não conseguimos servir a Deus, porque nós vamos sempre optar pelo que é errado, pelo que a nossa carne se satisfaz. O que faz com que nós venhamos servir a Deus é o Espírito Santo. É Ele que faz com que nós venhamos servir a Deus. Então, quando a pessoa, ela sabe que ela ama, não amar, a pessoa puxou meu tapete, fez coisa para me derrubar, se pudesse me dar uns tapas na rua e tal, você, claro que você não vai ficar grudado com essa pessoa, ficar ligando para ela e cair comentando. Não, claro que não. Ninguém está dizendo isso. Ninguém aqui é maluco, né, irmão? Ninguém está falando isso, não. Mas você vai se compadecer, você vai orar por ela. Deus, olha aquele coração, eu perdoo e tal, mas cuida dela, converse aquele coração. Você vai cuidar dela em oração, você vai querer o bem dela, você não vai desejar o mal dela. É diferente. É isso que é diferente. Então, gente, isso aqui a gente precisa entender que não é sentimento. Tem que parar com esse negócio de sentimento. Isso é decisão, tá? Quem sente são as pessoas do mundo, né? Eu estou sentindo que hoje vai chover. Eu estou sentindo que fulano gosta de mim. Não, isso aí é emocional, é coisa do mundo. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E o que ele nos diz? Que nós devemos, decisão, perdoar. Então, a essência do amor está muito ligada ao perdão, tá? E também a pessoa ir lá e pedir perdão também, né? Tanto perdoar como ir lá e reconhecer que errou e pedir perdão, porque tem gente também que misericórdia, né? Ela erra e vai errando e nunca se conserta. Essa é aquela pessoa que está com medo também, entendeu como é que é o negócio? O que não perdoa tem medo, o que deve pedir perdão e não pede tem medo, né? A pessoa que está praticando coisas erradas e sabe que está praticando, ela tem medo. A pessoa que não tem o conhecimento de Deus, que não busca conhecimento, que não vai a culto, que não busca a palavra, que não pergunta, tem medo. Pergunta, irmão. Né? As pessoas que estão aqui no culto, que têm participado do culto, elas têm acesso, elas podem perguntar quando elas quiserem e perguntam. Muitos perguntam. Pergunta. Olha, o que é isso? O que está acontecendo? Como é que é isso? Como é que é aquilo outro? Nós precisamos nos interessar pelas coisas de Deus, né? Não é saber o que está acontecendo no Big Brother, na Fazenda, essas coisas que tem por aí, esses reality shows, as pessoas que perderam tempo. Isso aí não vai levar você a lugar nenhum. Pode levar a um lugar que não é bom, né? Mas assim, nada que preste. Busca as coisas de Deus, principalmente você. Estou falando para quem é cristão, né? Estou falando para quem está na igreja. Quem não está na igreja, aí, o dia que se converter, vai entender o que está sendo falado aqui. Mas quem está na igreja aqui? Nós temos que buscar as coisas de Deus. Nós temos que estar ligados com as coisas de Deus. Nós não podemos ficar perdendo tempo, nos distraindo aí com essas coisas e desprezar as coisas de Deus. Então, tem que dosar bem as coisas, né? O que é importante? O meu espírito, você não come feijão, não come arroz, né? Não come a sua carne aí, ou seja lá qual for a sua proteína, ou você come outro tipo de coisa aí, por decisão própria ou restrição alimentar, mas você come, você alimenta o seu corpo todos os dias. Por que você não alimenta o seu espírito? Ora, lê a palavra, medita, ouve uma pregação, vai ao culto, né? Participa do culto. Por que não? Né? Tudo bem, você não vai ao culto todo dia, mas pelo menos uma vez na semana você ir lá ao culto, aprender, congregar, orar, buscar. Por que não, irmãos? É importante para a nossa vida espiritual, né? Bom, vamos fechando aqui então. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, mais uma vez aqui testando, mostrando que nós temos um teste. Eu não vejo Deus, mas eu digo que amo a Ele, né? E eu vejo meu irmão, mas eu
Embora Deus tenha falado para eu amar meu irmão, eu não estou nem aí para o meu irmão. Né? Desconsidero ele completamente, falo mal dele, desejo mal para ele. Né? Nem a Deus e nem o irmão. Não ama ninguém, você não ama ninguém. Essa aqui é a grande verdade. O que você precisa fazer? Passar a amar. Eu estou dizendo isso para você sair da igreja correndo, dizer, ai meu Deus, eu estou no inferno, estou perdido. Não, não é isso. A situação não é essa. A situação é correção, irmãos. A palavra de Deus nunca vem para nos fazer ficar pior do que a gente já está. A palavra de Deus sempre vem para que nós venhamos melhorar, para que nós venhamos crescer. Então, quando nós ouvimos isso, poxa, é verdade, a pessoa está na minha frente e eu não consigo amar, como que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo? Se eu não consigo amar aquela pessoa que está na minha frente. Então, primeiro, demonstre a Deus que você ama Ele, também amando o seu irmão, amando as pessoas que estão ao seu redor. E nós estamos falando, irmão, lembra que Jesus falou o próximo, e o próximo engloba até as pessoas que nos odeiam, né? Que querem o nosso mal. Nós devemos amar sim. Do jeito que nós falamos, né? Sem estar aí. Claro que você não vai abraçar o espinheiro, que você vai ficar todo, né, machucado. Mas você vai orar por aquela pessoa, você não vai desejar o mal dela, e inclusive você vai desejar que ela um dia se converta, que ela um dia seja filha de Deus. E isso você vai fazer com oração. Então é importantíssimo para a igreja essa palavra aí do João, mostrando para nós a importância do amor, mas não um amor só na palavra, mas um amor prático. E também como nós podemos aí ser identificados como filhos de Deus, como nós podemos discernir se aquela pregação, se aquele ensinamento, ele procede de Deus, ou vem da vontade da pessoa, ou vem pior, de um espírito maligno. Então nós entendemos aí nessa passagem sobre essa questão, né? E, claro, foi reafirmado fundamentos teológicos importantes. Jesus é o Filho de Deus e tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E quem negar qualquer uma das naturezas de Deus está negando a todas, está jogando por fora o cristianismo, não tem nada a ver com Deus, e esse tipo de espírito nós não devemos dar crédito. Então é importante para nós entendermos essa palavra, a gente colocar no nosso coração. E isso aqui é uma da parte das Escrituras que fala sobre isso. As Escrituras têm várias partes falando sobre isso e nós devemos estar muito bem inteirados para que nós possamos rebater os falsos profetas e ajudar aqueles que estão aí sendo seduzidos, né, que estão sendo enganados. Então, eu preciso realmente, irmão, se depois dessa palavra você não conseguir identificar os falsos profetas, me procura lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a palavra de Deus, que você vai começar a identificar. Você vê a pregação, tem uma coisa que está certinho, puxa, o irmão falou, realmente tem que lutar contra o pecado, adultério é pecado, prostituição é pecado e tal, mas depois ele foi lá e colocou um negócio, para você ganhar a bênção de Deus, você precisa fazer um determinado negócio lá, e você, puxa, mas isso aqui não está na palavra, jogou tudo fora. Você pode desprezar tudo ali, né? Você vai reter, claro, aquela coisa que é boa, mas não adianta ficar ali, porque já sabe que o caminho dali é o caminho do engano, e numa hora ou outra você vai cair no engano. Então o que você vai ficar fazendo ali? Se o teu engano está no meio. Se você tem uma coisa pura e misturar com uma coisa estragada, vai ficar uma coisa toda pura ou vai ficar uma coisa toda estragada? Já sabe a resposta, né? Pega um feijão bonzinho lá e mete um feijão estragado no meio e experimenta para você ver qual é a resposta. Vai ficar tudo estragado, tá? Então, faça isso, né? Testou. Tem uma impureza, tem uma coisa ali que está desviando da doutrina, sai fora, pede direção de Deus, né? Não sai fora de qualquer jeito, mas pede direção de Deus. Deus vai te direcionar a um lugar sadio, onde você vai ouvir o Evangelho, onde você vai ouvir a palavra de Deus. Espero que essa palavra ela tenha abençoado a sua vida, que através dessa palavra o Senhor Jesus tenha falado profundamente ao seu coração aí, no nome do Senhor Jesus. Eu passo agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha fazer aí as considerações daquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom, foi extenso, mas tem algumas coisas, eu peguei algumas linhas aqui que repetiram, né? Eu gostei muito disso, quando o senhor falou assim, ele logo começa a falar dos falsos profetas,
Deus expressa sobre tudo, não estou respeitando ninguém. Se a pessoa não tem isso com isso, ela está louvando a Deus verdadeiramente, não tem problema nenhum. Ou então o homem lá vai para a esquina comprar pipoca, põe terno, gravata e põe a Bíblia debaixo do braço. Então, o crente não tem que ser boquinha. O verdadeiro crente, e o pastor Aguilar falou isso várias vezes, ele tem que ter a sede da palavra. E ele tem que sempre procurar tirar dúvida, conhecer a palavra. Porque realmente ele vai passar pela transformação. Então, nós vamos chegar mais adiante. E essas doutrinas, na verdade, o que eles fazem? Eles tentam negar a deidade de Cristo para inserir outras doutrinas, a doutrina espírita, qualquer outra coisa. A primeira coisa é dizer que Jesus foi um grande profeta, era um grande homem, era dizer que Jesus era um extraterrestre, e o crente bobinho fica na dúvida, que vai acabar lá no medo, o pastor Aguilar falou no final. Falam que Jesus era do ser evoluído, essas coisas todas. E tem uma coisa que eu sublinhei que eu achei das mais importantes que o senhor falou, se não a mais. Que isso é que é a verdadeira transformação. Não é? Que tal, o senhor falou assim, a partir do momento que cremos em Cristo, recebemos o poder de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele confirma em nós isso em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que está assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então isso deixa claro o seguinte: não é de obras que nós vamos nos aproximar de Deus. Não é? Se nós seremos verdadeiramente cristãos, se Deus não efetuar essa transformação em nós, porque é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dEle e discernir a palavra dEle, que é isso que nós estamos fazendo, é ir aumentando culto a culto o nosso conhecimento, porque Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Haverá uma separação de quem não conhece Deus, para quem não é de Deus, os que são de Deus. Não adianta, isso é uma realidade. Então é muito importante, é uma estratégia maligna, tirar a deidade de Cristo. Continuando, do Espírito Santo não vem, não, eu vou receber o Espírito Santo agora. Não é assim. O Espírito Santo vem de Deus. Se você for tocado, o Espírito Santo já está em você. Cultive a sua vida cristã. Leia a palavra. Ore. Uma coisa muito importante na igreja é que você pode tirar dúvida com o pastor. Não entendi isso, não entendi aquilo. O que o pastor Aguilar falou é uma coisa muito interessante, uma frase que ele falou, a questão do perdão. Mas perdoar é mandamento. Então nós temos que perdoar. Se dentro de nós estamos magoados, ficamos irados, isso é outra coisa. Nós não podemos negar de nós mesmos que nós ficamos decepcionados, magoados, entristecidos por determinada traição ou por determinada coisa que nos ofendeu. Não, não é isso. É colocar isso diante de Deus. E com o tempo, você perdoou. Você não vai procurar retaliar, vingança, não. A vingança é de Deus. E se Deus não quisesse vingar, é dele. Ele que sabe de todas as coisas muito melhor que nós. Então, o importante é aquilo, cada vez mais, se tornar sem valor para você. O tempo vai passando porque você não vai esquecer. Não é ter amnésia, mas é que nem uma cicatriz, ou então quando a gente se machuca, uma vez eu me cortei, eu faço obra, eu me cortei com um piso cerâmico, mas aquilo, mesmo cicatrizado, doía. Até aquela dor passar e eu consegui me esquecer, ou pelo menos apenas ficar na lembrança que eu me cortei, orou muito. E então nós temos que colocar, Senhor, me ajuda
dessa mágoa, quando você começa realmente a não valorizar aquilo, a não remoer a não ruminar que nem vaca faz, boi faz, essas coisas, você está caminhando por uma questão, você está colocando diante de Deus o salário do seu coração, você está trabalhando em você. Você não vai ficar desmemoriado, você vai se lembrar dessa mágoa no resto da sua vida. Só que cada vez aquilo menos vai lhe trazer dor ao coração. Eu não quero me desviar. Então, o senhor falou uma coisa muito importante também, que é a questão da distorção da palavra. A palavra é distorcida. E voltamos àquele início. O crente não tem que ser bobinho. Crente é muito. É o que eu falo. Eu vou à igreja, ouvi, não sei nada, passa a semana toda, não leu, não orou, não procurou voltar, não procurou tirar dúvida. Entendeu? É um filho de Deus chamado. Entendeu? Não vai florescer o Espírito Santo. O senhor também falou, tem que querer aprender a palavra, é isso mesmo. Não é para você se exibir, mas é até para você se proteger, para você ser mais alegre, para você entender que o pouco que você tem foi Deus que te deu. Entendeu? Se nós voltarmos lá no livro de Gênesis, Abel, quando ele fez o sacrifício lá da ovelha dele, ele fez aquele sacrifício que tipificava a Cristo, dizendo assim, eu estou te dando isso, na verdade eu estou te devolvendo, porque quem me deu a inteligência para cuidar do gado, quem me deu a força para cuidar, quem me deu os animais, quem me deu o sustento para os animais, não fui eu, foi Deus que me deu, eu estou apenas devolvendo. Caim foi diferente, o sacrifício de Caim foi o que? Não, eu suei debaixo do sol, eu semeei, fui lá regar. Então ele entendeu como uma coisa dele. Então Deus não se agradou daquilo porque nós não temos participação na salvação. Nós não podemos mover 1 milímetro para nos justificarmos diante de Deus. É Deus, como eu falei assim, é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. Nós temos que ter aquela sede de Deus. Por quê? Porque nós passamos a enxergar o mundo espiritual. Nós sabemos, nós somos tirados daquela névoa. Foi como lá o apóstolo Paulo, as escamas dos olhos dele foram retiradas. Bom, continuando, o senhor falou também, eu acho muito importante, o verdadeiro testemunho que nós podemos dar da nossa conversão, ou de Cristo, esse amor que o Senhor se referiu, que está aqui, o apóstolo João escreveu, é através das nossas vidas, é mostrar a verdadeira transformação na prática do amor. Isso sim, a nossa vida deve ser exemplo, mas nós não temos que ser radicais, nem perfeitos, porque nós não somos. Nós vamos pecar, nós vamos errar, mas vai ser nítido para todos a transformação que Deus fez na sua vida. Então essa é uma grande pregação. Outra coisa que o pastor Aguilar falou que eu achei muito importante, a tradição. A tradição não leva a nada, não é a tradição quem salva. A tradição, quem salva é Jesus com o seu sacrifício. Tanto que Jesus chegou lá para os fariseus e falou assim, vocês me louvam só de boca, mas me amar vocês não me amam. Porque eles não conseguiam largar a tradição a tal ponto de entenderem e perceberem que Jesus era o Messias, mas não largaram a tradição. Porque queriam se justificar diante de Deus através do cumprimento da lei, que é impossível para nós. Já estou acabando, pastor. Outra coisa que o senhor falou é a questão do medo. Nós só temos medo quando não estamos realmente firmados na palavra. E isso é uma grande verdade. Quando nós não estamos firmados em Deus, nós temos medo. Medo de perder a salvação.
Salvação não se perde. Mas não, o medo é uma coisa assim que mostra a nossa incapacidade, não é, de mergulhar no Espírito, de ler a palavra, de se envolver, de conhecer. Não vou falar, vou entrar agora na parte final, são só mais 2 comentários. É muito importante, eu acho que eu já falei isso, a questão do perdão, não tem que sentir vontade, eu já falei isso, eu já antecipei, não tem que sentir vontade, perdoa. Agora imagina se tivessem orado para Deus não perdoar o apóstolo Paulo, nós não íamos ter cartas paulinas que fizeram toda a doutrina. Então não nos interessa o que vai acontecer com aquela pessoa depois. Não interessa, vou ficar olhando. Não, porque Deus tem que tirar tudo dele. Não sei, meu irmão, vai cuidar da sua vida. Trata da sua amada. Procura crescer na palavra. Que ao contrário, Deus ainda pode fazer um dia ter que cuidar do cara que te fez mal. Ainda pode acontecer isso. Entendeu? E é isso, sem o Espírito Santo aqui nessa terra, nós não conseguiríamos servir a Deus. Então era isso que eu tinha a falar. Eu agradeço, pastor Aguilar, grande palavra, me fez anotar um mundo de coisas aqui que você falou. Foi tão rico que eu tive que anotar em 2 pontos. Agradeço a Deus pela sua vida, que Deus abençoe ao senhor, a sua família e a tudo que aprove a ele que o senhor tivesse. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Luiz. Nós agora vamos nos preparar para participar da Santa Ceia do Senhor, né? E conforme está aqui, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26, as recomendações, né, do apóstolo Paulo, as recomendações bíblicas, as recomendações até do próprio Senhor Jesus, para que nós possamos participar de uma forma digna da Santa Ceia do Senhor. Diz assim no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, está aqui. Discernir o corpo, o que seria isso? É a pessoa, ela já está convertida, é a pessoa ter conhecimento do que foi o sacrifício do Senhor Jesus, da entrega do seu corpo, do seu sangue, né? Ela compreender as razões, por que ele sofreu, por que ele tinha que morrer naquela cruz. Aquele sangue é um preço que foi pago altíssimo pelos nossos pecados. Então, quando nós conseguimos entender essas coisas assim, bem no nosso interior, no nosso espírito, então nós temos o discernimento, né? E também é necessário que nós já tenhamos, aí, claro, não só ter o discernimento, a pessoa pode ter o discernimento e não querer nada com Jesus, ter comunhão com o Senhor Jesus, né? Já ter se convertido, já estar numa congregação, buscando a Deus, já ter se batizado, porque foi uma ordenança que o Senhor Jesus nos deu, né? Então, se você é aquela pessoa diz, eu batizo quando quer, e eu tomo a Santa Ceia quando quer, então você não se converteu, você faz o que você quer, e você não faz aquilo que Deus quer. Então, a pessoa que se converteu, ela já tem sede de ser batizada, ela já tem sede de conhecer a Deus, ela já tem sede da palavra, então ela tem todo esse percurso aí para participar aqui hoje da Santa Ceia dignamente, conforme nós já avisamos previamente, há 2 ou 3 semanas atrás, para que todos que fossem participar da Santa Ceia tivessem aí nos seus lares hoje o pão e o suco de uva para participar conosco aqui do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E aqueles que não puderem participar, ou porque ainda não assumiram compromisso, não têm um discernimento, né? Ou porque foram assistir o culto agora e falaram, eu não assisti os cultos anteriores e não comprei o pão, não tem problema. Participa do culto, participa em completa reverência a Deus, com alegria, né, pela obra que Ele fez por nós. Participe, né, do culto. Deus vai te abençoar da mesma forma, sem problema algum, tá?
Então, eu vou fazer uma oração agora, que é mais uma oportunidade. Às vezes você teve um aborrecimento, ou mesmo durante o culto aí alguém brigou com você, ou você lembrou de alguma coisa e ficou com o coração aí meio ressentido, magoado. Então é mais uma oportunidade que nós temos aí de fazer um concerto com Deus, de estarmos aí zerados para participar dessa Santa Ceia dignamente, para que todos possamos participar dela dignamente. Venha apresentar os elementos, é claro, da Santa Ceia em nome do Senhor Jesus. Então, feche seus olhos, eleve o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor, estamos aqui para participar desse momento sublime, desse momento em que nós estamos cumprindo a Tua ordenança para participarmos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus, essa ordenança que Ele nos deixou. Então, meu Deus, visita agora cada coração, sonda os nossos corações. Se existe, Pai, alguma mágoa, algum ressentimento, algum pecado não confessado, algum perdão que ainda não foi liberado, Senhor, recebe agora esse pedido de perdão. Recebe agora essa liberação de perdão. Recebe esse coração que está agora se abrindo diante do trono da Tua graça e pedindo ao Senhor, Senhor, tira essa mágoa, tira esse ressentimento. Eu já liberei o perdão, mas ela ainda vem e dói, e machuca. Tira do meu coração, porque eu quero participar do sangue e do corpo do meu Senhor Jesus. Eu quero participar de uma forma digna, Senhor. Eu quero participar porque Ele morreu por mim, Ele morreu pelos meus pecados e eu quero viver para Ele. Se Ele me deixou essa ordenança, eu quero participar, eu quero cumprir. Eu sei o que é o corpo de Cristo, eu sei o que é o sangue de Cristo, eu estou congregado, eu estou batizado, eu quero participar. Então, meu Deus, me prepara. Senhor, me enche do Teu Espírito agora. Senhor, eu libero perdão para aquela pessoa que me ofendeu. Meu Deus, eu desse momento também eu peço ao Senhor que me perdoe a mágoa, o ressentimento, aquilo que restou no meu coração, porque eu não quero carregar esse peso, essa bagagem. Tira de mim nesse momento. Recebe, Deus, em nome do Senhor Jesus. Purifica esse coração agora, para que todos possamos participar da ceia do Senhor dignamente, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, aqui está o suco de uva e o pão. Aqui estão os elementos desta Santa Ceia. O suco de uva representando o sangue do Senhor Jesus. O pão representando a carne do Senhor Jesus. Meu Deus, nesse momento, essa pessoa que irá participar conosco aqui da ceia do Senhor está apresentando ao Senhor, e eu te peço, meu Deus, consagra agora esses elementos em nome do Senhor Jesus, para que pela fé nós venhamos cumprir esta ordenança, esse memorial que o Senhor Jesus nos deixou, e seja Ele nos fortalecendo, nos renovando, nos enchendo da presença do Teu Espírito Santo, da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. Recebe as nossas orações, recebe a nossa gratidão nesse momento, Senhor Jesus, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, nós entregamos a Ti as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus dirige-nos nessa Santa Ceia. Nós entregamos tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então fazer mais um louvor ao nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar.
mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus. Né? Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aqui está o pão que representa o corpo do Senhor Jesus. Esse corpo que foi surrado, sofreu toda sorte de humilhações, de privações, pelos nossos pecados. Foi pelos nossos pecados. Né? E, Senhor Jesus, nós hoje estamos aqui reconhecendo essa obra que o Senhor fez por nós, que somente o Senhor poderia fazer. E agradecendo, reconhecendo e agradecendo, e na disposição de fazermos isto como a tua igreja, até o dia que o Senhor vier nos buscar, até o dia que o Senhor retornar. Então, nesse momento, receba aí o corpo de Cristo, apresente a Deus, eis aqui o corpo de Cristo. Em memória de ti, Senhor Jesus, nós estamos agora participando do teu corpo. Coma do pão agora, participe do corpo de Cristo. Aleluia, Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Depois de haver ele ceado, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Aqui está o cálice, contendo o suco de uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós reconhecemos que esse sangue é o sangue que nos liberta de todo o pecado, que nos redime, que nos santifica, que nos justifica, que nos salva, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Receba aí na sua casa o sangue de Cristo. Apresente ao Senhor o cálice contendo aí o suco de uva representando o sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus.
Estamos aqui fazendo isto em memória de Ti, Senhor Jesus, pela Tua obra maravilhosa em nossas vidas, a obra que somente o Senhor poderia fazer. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa. Nós, meu Deus, não podemos mensurar quantas maravilhas advêm sobre as nossas vidas, pelo poder que o Senhor derramou sobre nós, pelo Teu Espírito Santo que o Senhor nos concedeu, pela graça maravilhosa de poder, meu Deus, ter os nossos olhos, a nossa visão ampliada e a nossa mente aberta para as coisas preciosas do Teu reino. Nós te agradecemos, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Continua, Senhor, operando em nossas vidas. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, é muito bom sempre estar participando da Santa Ceia. Foi uma ordenança aí que o Senhor Jesus nos deixou e nos traz aí a alegria, a certificação, né, da presença dele nas nossas vidas, da obra que ele está fazendo em nós agora e da obra que vai fazer que até o dia que ele voltar. Então, que maravilha, né? Que maravilha isso aí. Nós vamos agora fazer aquela oração de intercessão. Você vai fazer a sua petição, o irmão Luiz vai fazer a oração de intercessão, nós vamos estar aqui em concordância com o irmão Luiz, com você, que vai estar orando conosco aqui hoje e colocando diante de Deus a sua vida, né, as suas necessidades, as coisas mais simples, as coisas mais complicadas. Coloque tudo diante de Deus. Você passando aí por uma luta, um problema familiar, um problema sentimental, um problema financeiro, um problema de saúde. A nossa vida tem essas coisas, faz parte das nossas vidas. E nós devemos colocá-las assim diante de Deus. Mas em primeiro lugar, e nós sempre frisamos muito isso aqui, coloca as coisas do Espírito, as coisas espirituais. O Senhor Jesus ensinou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, coloque sim todas as suas necessidades, mas em primeiro lugar, coloque as coisas do Espírito, as coisas lá de cima, porque se as outras coisas estão indo mais ou menos ou bem, mas o espiritual está ruim, está tudo ruim, não se engane não, está tudo ruim. Mas se o espiritual está bem, então a tendência é as outras coisas, ainda que não estejam boas agora, irem se acertando. Então, preze sempre buscar em primeiro lugar as coisas do Espírito. Então, vou passar agora a oração e a palavra para o nosso irmão Luiz, né? E ele vai então dirigido pelo Espírito Santo conduzir aí a oração e a palavra em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, o irmão está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos fazer a nossa oração, como bem falou o Senhor, né? Colocar em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não temos que saber as necessidades dos irmãos, então eu vou fazer uma oração genérica, em concordância com todos, e cada um vai colocando diante de Deus, conforme eu estiver orando, a pessoa vai acompanhando e colocando. Estamos desde o início desse culto, ajoelhados aos pés de Cristo, derramando nossos corações a Ele e Ele transmitindo tudo isso ao Pai, intercedendo por nós diante do Pai. Então essa é a nossa verdadeira crença, essa é a prova de fé, que nós não estamos falando coisas ao ar. De um jeito ou de outro, a resposta virá. Deus vai conversar com cada um de nós. Amado Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais esse culto.
Obrigado por participarmos do teu corpo e do teu sangue na Santa Ceia, conforme a sua ordem. Porque se com Cristo nós morremos, com Cristo nós ressuscitaremos. Graças a Deus por isso. Eu quero colocar diante de ti, meu Deus, todas as nossas necessidades, porque o Senhor é o nosso Deus provedor. Nós não sabemos, não temos como saber, mas tu sabes as necessidades que cada um de nós tem. Então seja o Senhor a suprir as nossas necessidades conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, em nome de Jesus, conversa conosco e nos abençoe. Pai, eu quero colocar agora, então, o nosso Brasil nas tuas mãos. Digo que o Senhor livre o Brasil da escravidão, que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, da insegurança política, do caos econômico e financeiro. Que o Senhor toque nos corações dos nossos representantes legais para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Senhor, eu também quero lhe pedir que o Senhor faça com que os campos produzam cada vez mais, que a indústria volte a crescer e prosperar e que o comércio floresça mais uma vez. Em nome de Jesus. Tira o Brasil da pobreza, Senhor. Tira o Brasil da escravidão que não está sendo imposta. Pai, eu também quero colocar nas tuas mãos o estado do Rio Grande do Sul e pedir que o Senhor trabalhe no coração de todas as pessoas que estão sofrendo com as perdas que tiveram nessa terra, que nós não levaremos para lugar nenhum. Seja o Senhor a consolar os corações e a convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Eu também peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que vão aos hospitais e aos presídios e os missionários que vão a outros países levar a tua palavra, correndo o risco de perder a própria vida. Por fim, eu peço que o Senhor guarde e proteja o Estado de Israel. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora agradecer a Deus, né? Anunciar que estaremos aqui, se Deus quiser, no próximo culto, a partir das 8h30 da manhã, né? Domingo que vem aí, dia 29, né? Dia 29 de junho, né? O último culto aí do mês de junho, tá bom? Todos são convidados aí em nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui ministrando esse culto a Ti, que é digno, Deus, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Concordo com a oração que o irmão Luiz fez e com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida fez diante do trono da Tua graça neste dia. Seja o Senhor trazer uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita, agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu também peço ao Senhor que conceda a todos um restante de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Guarda, protege, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que essa bênção seja estendida às suas casas, às suas famílias, a todos e tudo que estiver ligados a eles, em nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança,
Livra, meu Deus, de todos os males e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha aí um excelente final de domingo, uma semana muito abençoada, cheia da presença de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.